Olá pessoal, sou a professora Daniela de História. Então nós temos aqui a nossa aula número 3 EAD do nono ano, turma 92. Revisão sobre o governo de Napoleão na França, chegada da família real ao Brasil e independência do Brasil. Então nós temos aqui 3 conteúdos importantes. Primeiro sobre Napoleão Bonaparte. Aqui as principais realizações do seu governo, então todas ligadas à administração pública, incentivo à indústria, ao comércio, construção de escolas, enfim, como vocês darem uma olhada. Depois aqui ele fala sobre a política expansionista. O que é isso? É a política que procurava aumentar o território para aumentar o poder. Isso se fez através de acordos comerciais e invasões, no caso de desobedecimento desses acordos. Então, no caso aqui, bloqueio continental, que é uma das principais leis que ele fez aqui, né, que era uma lei que proibia contato comercial aqui com a Inglaterra. Não é? Os países que desobedeceram foram invadidos pela França. E um desses países aqui foi Portugal, que tinha contato com a Inglaterra. Não é? E depois nós vamos ver aqui, no último parágrafo aqui, o fim do governo de Napoleão, quando ele foi derrotado por um desses países aqui, no caso aqui a Rússia. E depois aqui nós vamos ter aqui um texto aqui sobre a família real portuguesa no Brasil e a independência do Brasil. No início aqui falando o motivo da vinda da família real ao Brasil, que é exatamente ligado aqui ao Napoleão Bonaparte. A família tentando fugir exatamente da invasão da França em Portugal. Para fugir da guerra, eles acabaram chegando ao Brasil e se instalaram no Brasil. Criaram várias instituições, não é? Banco do Brasil, Casa da Moeda, Jardim Botânico, várias faculdades, por exemplo. Vocês verão no texto todas as estruturas que eles criaram. Leis novas também, para justificar este poder de Portugal aqui no Brasil. Então era importante eles mudarem as leis também para poder ficar aqui. E depois aqui, no último parágrafo, ele fala sobre a independência de fato, certo? Que a independência que quando terminou a época em que Portugal estava sendo invadida pela França, não é? Tudo se acalmou, o governo de Napoleão terminou. Então a família real voltou ao Brasil, mas Dom Pedro, que era filho de Dom João, ficou indeciso, não é? Se ele deveria voltar à família ou obedecer aqui aos poderosos da época aqui no Brasil e se tornar o imperador. Foi o que acabou acontecendo, não é? Entre deixar aqui o Brasil livre para qualquer um conseguir a independência, Portugal preferiu deixar a independência com alguém ligado à própria família, não é? Em vez de deixar para outra pessoa brasileira ficar no poder. Foi o que acabou acontecendo. E agradou a todos os poderosos na época. E quem não era poderoso, a vida continuou a mesma. Muito bem. Então vamos aqui às atividades, certo? São perguntas diretamente ligadas ao texto. A primeira atividade são os exercícios sobre o texto. E a segunda atividade, pesquisa e reflexão, vocês vão pegar aqui sobre as criações da família real no Brasil, que eu citei para vocês aqui. Criação do Banco do Brasil, Casa da Moeda, enfim. Estou dando como exemplo, mas essas criações da família real no Brasil, vocês vão pegar onde nós encontramos elas hoje em dia. Então, de repente, algum prédio histórico de algum lugar que existe hoje, ou alguma instituição que existe até hoje, essa faculdade de medicina que foi criada, será que ela existe até hoje, por exemplo? Não é?
Escola militar, nós temos escolas militares no país hoje. Banco do Brasil, existe hoje? Então vocês vão procurar essas coisas, essas criações, e vão ou desenhar, ou recortar, ou editar essa imagem, então, para enviar, ok? Aguardo as atividades de vocês. Beijos e se cuidem. Até mais!